Você já sentiu culpa por ter mais do que alguém que você ama? Como se prosperar fosse, de alguma forma, uma traição. Essa culpa não nasce do nada. Ela nasce de pactos invisíveis, de histórias e até de lealdades que sua alma decidiu viver, muitas vezes antes mesmo de você nascer. E hoje a gente vai falar sobre essa culpa, a culpa de ter mais, porque esse é um dos bloqueios mais profundos da sua abundância. E principalmente a gente vai falar também sobre como dar os primeiros passos para dissolver esses padrões, essas crenças limitantes. Então vamos lá. Então, de forma simples, essa culpa é aquela sensação que muitas vezes a gente tem de que prosperar significa se separar, trair e até mesmo abandonar as pessoas com as quais você se identifica. E dessa forma a gente vai buscando, né, muitas vezes inconscientemente, formas de manter os padrões, sejam esses padrões de escassez, de dívidas, enfim. Na psicologia junguiana, a gente vê isso como heranças emocionais e inconscientes familiares que moldam nossas ações. Porque para a psicologia junguiana, a gente tem um inconsciente pessoal, mas a gente tem também um inconsciente coletivo. No inconsciente coletivo, que é o nível mais profundo da nossa psique, a gente guarda lá imagens primordiais, que são os arquétipos, e que são compartilhados por toda a humanidade. No inconsciente pessoal, a gente tem as nossas sombras, ânimos e ânima, enfim, estruturas de cada indivíduo. E aí, apesar de Jung não ter usado um termo como inconsciente familiar, ele reconheceu que sim, nós herdamos da nossa família não só características genéticas, mas também características emocionais, tendências emocionais, padrões psíquicos, traumas, medos, tudo ali transmitido de forma implícita. E aí, nesse contexto, surgem situações como, por exemplo, você ter mais dinheiro do que os seus pais e você sentir que isso os diminui de alguma forma. Pode ser que você chegue até a ter pena deles. Ou até se sentir culpada por receber oportunidades que seus irmãos não receberam. Às vezes você percebe uma resistência para sair de um padrão de escassez que existe ali na família. E essa resistência pode sim ser, né, consciente, você perceber, poxa, toda vez que surge alguma coisa importante para mim, algo atrapalha, eu me desanimo, eu, né, perco a vontade, vou para outro caminho. Ou pode acontecer de forma totalmente inconsciente. É aí onde mora o maior perigo. Porque é isso, você não pensa, tenho medo de ter mais do que a minha família. Mas aí você perde oportunidades ali de última hora. Você perde uma reunião importante porque se atrasou, porque faltou gasolina no carro, porque furou o pneu. Você procrastina no momento de fechar um negócio. Às vezes você começa a sentir desconfortos físicos, ansiedade, depressão, enfim, quando está perto de alguma coisa e aí você usa a desculpa da ansiedade, da tensão, da dor de cabeça, da depressão, para não seguir adiante naquilo. É o complexo agindo por debaixo, né, da superfície. Ele não quer o seu mal, né? Ele quer te proteger de não sair ali, não abandonar ali as pessoas que você ama, de fazer você se sentir pertencente a esse lugar, ainda que as dinâmicas desse lugar, as dinâmicas familiares sejam prejudiciais, né? E ainda que você queira muito sair dessas dinâmicas. Muitas vezes essas culpas têm raízes aí nos complexos, né? Complexo materno, complexo paterno. São aquelas frases que a gente escuta quando a gente é criança, do tipo: quem prospera, quem enriquece, esquece de onde veio. E a herança familiar, ela também pesa muito. Então, tipo,
dívidas que passam de geração para geração, formas de viver a vida ali totalmente pautadas na escassez. E aí você, consciente ou inconscientemente, se recusa a receber mais. Você não quer se expor por medo do julgamento. Você tem medo de expor suas conquistas. Você se sabota financeiramente. Algumas vezes você se endivida para ajudar familiares, achando que você tem responsabilidade por eles. E aí, sacerdotisa, se você se identificou com isso tudo que eu falei, se isso tocou aí, mexeu alguma coisinha dentro de você, se pergunte assim, a quem eu sinto que estou traindo caso eu prosperasse hoje? A quem eu sentiria que estou traindo? E aí você vai escrever o nome dessa pessoa, o nome dessa família, né, ou dessas pessoas. No vídeo passado, eu também trouxe nomear como dica de tirar a força do complexo. Porque é isso. Quando você identifica o complexo como algo além de você, como algo que está fora de você, fica mais fácil de você não deixar que ele exerça domínio sobre as suas atitudes. Então, quando você nomeia, quando você traz luz para quem são as pessoas, né, aquilo começa a lentamente se desenrolar, como se fosse um emaranhado ali. E que, poxa, eu tô vendo aqui que a pontinha desse emaranhado tá aqui, então eu vou começar a puxar. Claro que é aquilo, é um processo que acontece lentamente até, mas olhar, né, começar a nomear, começar a olhar para isso, é aí realmente o início desse processo. Você pode criar uma frase, né? Ou então eu vou deixar aqui uma frase para vocês. E você está repetindo constantemente para você, se você sente que você tem esse complexo aí ativo, do tipo, receber não é trair quem veio antes de mim. Eu honro a nossa história. E é por conta dessa história que eu cresço. Porque receber não é me afastar, é levar todos comigo na energia da abundância. Outra dica que eu deixo é escolher uma forma de como usar seu dinheiro, seus recursos, para ajudar outras pessoas. Não como forma de dívida, mas como forma de perceber que o dinheiro é rio, né? Ele se movimenta, ele é fluido, não é separação. Porque a culpa, né, de prosperar, de crescer, não é sua. Ela é herdada, muitas vezes ela é cobrada. E aí, quando você se dá permissão para sair, né, desse ciclo, para romper esse ciclo, você não está fazendo bem só a você. Você está curando toda uma linhagem. Quem veio antes e quem vai vir depois. Então é realmente um ato de amor. E é isso, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês gostem. Deixem aqui um like, um comentário, enfim, para eu sentir vocês. Um beijo.